Agora eu quero falar com a psicóloga Tainara, ela que está conosco por videochamada. Bem-vinda, doutora. É um prazer receber você aqui nessa madrugada, através desse programa que tem ajudado tantas pessoas. Nós temos falado muito sobre a ansiedade. A ansiedade é um problema grave que atinge o Brasil de uma forma muito grande, né? A gente sabe que o nosso país é um país campeão em ansiedade. Queria que a senhora explicasse para a gente, doutora, e para quem está nos acompanhando, por que o brasileiro é tão ansioso? Por que a ansiedade ela vem destruindo tantas vidas, né? Afastando as pessoas do trabalho, impedindo as pessoas de concluir os seus sonhos, seus objetivos. Por que o brasileiro é tão ansioso, doutora Tainara? Bem-vindo ao programa. Bom, boa noite. Meu nome é Tainara Lasanha, eu sou psicóloga clínica e uma das minhas especializações é em psicobiologia dos transtornos de ansiedade. Então, agradeço muito o convite, inclusive, para falar sobre essa questão que atinge tantos brasileiros atualmente, que é a ansiedade, que é a depressão, né, que cada vez mais vem ganhando espaço aí, não só no nosso país, mas, enfim, de uma maneira geral, né? Bom, vamos começar pensando um pouco sobre o que é a ansiedade, né? Muitas pessoas, quando escutam a palavra ansiedade, já associam isso a uma coisa que sempre é ruim, né? E não necessariamente. Existe também um jeito natural, inclusive humano, de vivenciar a ansiedade, porque é importante lembrar que ela é uma reação que é natural do nosso corpo em momentos do cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente está andando numa rua escura e a gente sente medo, né, a gente não conhece muito bem o lugar, ou quando a gente tem uma apresentação muito importante no trabalho, né, alguma situação que a gente tem que se expor, que a gente acaba ficando meio nervoso. Então, isso são vivências naturais. Mas o que é importante que a gente saiba reconhecer é quando elas deixam de ser essas vivências mais naturais, essas coisas mais cotidianas, e começam a se tornar um problema de fato, né? E quando isso começa a acontecer? Quando a pessoa começa a notar que a ansiedade faz parte de todos os dias dela, em quase todos os momentos. E ela aparece com essa preocupação excessiva, essa preocupação persistente sobre tudo e qualquer coisa. Em algumas pessoas, inclusive, pode ser tão forte que ela sente que ela é incapaz de controlar aquilo. E isso tudo tem que acontecer por pelo menos uns 6 meses aí, né? Cada pessoa sente ansiedade de um jeito diferente, porque existem muitos sintomas. Não necessariamente você precisa ter todos os sintomas para ter um problema de saúde relacionado à ansiedade. Mas a preocupação excessiva está sempre presente. Algumas coisas que uma pessoa ansiosa pode sentir tem mudanças no sono, né? Então, ou ela dorme muito, ou ela sente bastante insônia, né? Bastante dificuldade, inclusive, para ter uma noite completa de sono. Algumas alterações significativas também no paladar, no apetite. E além disso tudo, também sente algumas coisas físicas no corpo, né? Então, as mãos suando bastante, uma tensão muscular que ela percebe, né? Quando eu falo tensão muscular, por exemplo, né, dá para notar aqui nessa região do pescoço, ficando tensa o dia inteiro. Então, a pessoa trabalha tensa assim o dia inteiro. Aqui nessa região do maxilar também muito tensa. A língua, quando a pessoa está quieta, mexendo no celular, lendo, né, assistindo televisão, está trancada aqui em cima da boca, né? Assim, bem em cima. E ela passa tanto tempo assim que ela nem percebe, né, o quanto isso a afeta. E aí, aproveitando, né, para falar um pouco sobre a ansiedade dentro da fotografia brasileira, né, dentro do que é ser um brasileiro com ansiedade, a gente pode colocar as diversas responsabilidades que a gente tem, né? Então, a gente tem muito trabalho, muitas questões para pensar, muitos problemas para pensar em relação à família, né, a estrutura também de amizades, né, e tudo mais. Mas eu diria que a questão econômica, né, que a gente pode voltar aí ao trabalho, é um grande ponto e um grande foco da ansiedade. Agora, doutora, a gente tem falado sobre esse tema de hoje, que a ansiedade ela é a parceira da depressão. A senhora pode falar um pouco sobre isso, porque toda pessoa que tem depressão, ela
carrega também um pouco da ansiedade, ou muito, né? Dependendo da situação da pessoa. E qual é a diferença? Tem muita gente que ela não consegue diferenciar, por exemplo, o que que é depressão e o que que é ansiedade. Qual que é a diferença da depressão e qual que é a diferença da ansiedade? Para quem está nos assistindo, saber entender, porque são problemas graves, são problemas que fazem a pessoa ficar travada na vida, travada nos pensamentos dela, em casa trancada num quarto, ela tem medo, há pessoas que ela não tem nem coragem de falar o que tá se passando dentro dela, porque ela acha que as pessoas vão julgá-la, vão falar que é frescura, que é falta do que fazer, que é falta de Deus. As pessoas, elas, para julgar é fácil. O que a gente mais encontra é gente para julgar. Para ajudar é muito difícil. Então, eu queria que a senhora falasse aí qual a diferença da ansiedade para a depressão. Uhum. E essa dúvida é muito comum. Ela acontece bastante porque tanto a ansiedade quanto a depressão são as doenças mentais mais comuns no mundo todo, né? Para a gente poder pensar também um pouco melhor sobre isso, a gente pensa primeiro no que é, afinal, a depressão. Então, assim como é normal ficar um pouco ansioso em algumas situações, mas não é normal sentir ansiedade o tempo todo, sem parar sobre tudo, o mesmo vale para a depressão quando a gente pensa na tristeza, que é o sintoma mais clássico. Uma coisa é você se sentir triste quando acontece alguma coisa que te deixa triste, né? Quando algo não dá certo, quando você fica frustrada com alguma coisa. Outra é você experienciar, sentir uma tristeza profunda sobre todas as coisas e de uma forma persistente, ou seja, ela não passa, porque a tristeza é passageira, mas a depressão ela é duradoura. E os sintomas da depressão, eles não são tão visíveis assim, né, digamos, como os da ansiedade. Então, nesse sentido, elas até se diferenciam um pouco, porque a pessoa que tem a depressão, elas pode sentir algumas dores no corpo, até ela também pode ter essa questão da perda de peso ou do ganho de peso, porque o apetite dela também pode mudar um pouco. Mas as principais mudanças, né, na verdade, as principais diferenças em relação à ansiedade tem mais a ver com essa questão da culpa, né? Então, a pessoa que tem depressão, ela se sente muito culpada, às vezes por coisas que ela nem fez, né? E ela também vai perdendo o interesse e o prazer por coisas que antes ela fazia e, inclusive, gostava de fazer, né? E aos poucos essas coisas vão ficando desbotadas, né? Elas vão sendo muito difíceis de serem realizadas, às vezes até tomar banho, até comer, né? Conversar com a família, ter um domingo como ela costumava, fazendo coisas que gostava. Agora ela sente que a única coisa que ela consegue fazer é ficar ali, né, ou sentada ou deitada, né, tudo fica muito custoso em si. Aí pensando em algumas diferenças, por exemplo, né, na ansiedade, a pessoa ela tende a se preocupar mais com o futuro. Então o sofrimento dela está mais direcionado para algo que vai acontecer. Ela tem medo, por exemplo, de que algo de ruim possa acontecer com a vida dela, né, de ter alguma doença, alguma questão de saúde. Enquanto na depressão, a pessoa tende a ficar mais preocupada com o que já aconteceu, experienciando sentimentos de culpa, como eu disse, de uma forma muito intensa, né? Então sente muita vergonha de lembrar do passado, mas é aquela coisa que caixa mesmo, né? Que a pessoa se sente muito, muito mal. E, por outro lado, ela não sente como uma pessoa ansiosa. Não sente no sentido de não temer pela vida dela, mas até ficar pensando que se a vida se encerrasse de alguma maneira, ela não teria que lidar com esses sofrimentos todos, né? E isso acontece não porque a pessoa quer que a vida termine, mas porque ela não quer mais sofrer. Então, isso é muito comum também, né, na pessoa que sofre de depressão. É, isso é muito importante que a senhora está falando aí, porque geralmente um dos principais sintomas de uma pessoa que sofre com esses dois problemas ao mesmo tempo, que está sobrecarregada de tantos problemas emocionais, tantas coisas ruins, porque isso traz só coisas ruins para a gente, para as pessoas, geralmente essa pessoa ela quer deixar de existir. E ela não quer, como a senhora falou, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Inclusive, se você está aí assistindo a gente agora, nessa madrugada, e você vem sofrendo com esses problemas aí, a ansiedade está tomando conta de você, a depressão está te destruindo aos poucos,
Aos poucos você está perdendo a vontade de fazer as coisas normais. Banho você já não consegue mais tomar. Você, quando vai trabalhar, vai à força. Só você sabe o quanto é difícil trabalhar isso quando você consegue, né? Se você está aí agora, você quer conversar com a gente, você quer tirar uma dúvida, você quer falar algo, liga para a gente agora. Nós estamos ao vivo, são agora 1h17 e o telefone está aqui, ó, 11 3573 3662. Ligue, porque você vai ser atendida, ajudada e nós vamos atender você. Doutora, sobre esses problemas e transtornos emocionais que a senhora tem falado aí, qual o conselho que você dá para quem está nos acompanhando agora, que diz assim, eu sofro com tudo isso, eu não sei mais o que fazer, não posso contar com amigos, não posso contar com família, porque geralmente você tem lidado com isso sempre, as pessoas acham que é frescura, as pessoas acham que é falta do que fazer. Qual o conselho que você dá a quem está nos acompanhando, já que nós estamos vivendo o Janeiro Branco, né? O mês de conscientização sobre a saúde mental, né? Muitas pessoas sofrem com isso e detalhe, a sociedade, a população, elas só pensam em ajudar as pessoas, muitas das vezes, nessas épocas, Janeiro Branco, Setembro Amarelo. E não, nós podemos ajudá-la todos os dias do ano, 24 horas. Qual a mensagem que você deixa para quem está te assistindo agora? Eu acredito que é muito importante lembrar que a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais, eles não podem ser apaziguados só com um pensamento positivo ou com uma mudança de hábitos que a gente pode fazer assim, acordando num dia, tentando fazer algo diferente. Porque não são coisas que acontecem só no nosso emocional, são coisas que estão acontecendo no nosso corpo mesmo, como outros tipos de doença que são físicas, né? Mas como elas são emocionais, elas podem ter essa sensação de que está no nosso controle e de que tudo fica só na nossa responsabilidade e que a gente tem que lidar com isso sozinho. Mas isso não é verdade, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade são condições de saúde que existem diversos elementos de saúde que a gente pode usar, né, para poder tratar, para poder cuidar, para poder ter de volta a nossa qualidade de vida, nossa saúde mental. E é um ato de coragem a gente cuidar da gente assim, né? Porque são transtornos que causam um cansaço. Então tudo parece muito difícil, tudo parece muito penoso de ser feito. Mas a partir do momento que a gente dá um primeiro passo, que a gente busca por ajuda e que a gente se permite ser ajudado e entender melhor o que está acontecendo com a gente, muita coisa na nossa vida pode mudar, né? Não só a nossa relação com a gente mesmo, né? Com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, mas no geral, né? No nosso trabalho, com a nossa família, né? Com os nossos parceiros românticos e como isso é importante, né? E às vezes quando a gente está muito fragilizado, a gente precisa que alguém nos ajude a nos sentir mais fortes. Isso não tem nada a ver com fragilidade, muito pelo contrário, isso tem a ver com a experiência humana e o quanto a gente precisa um dos outros para se ajudar nesses momentos, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma participação que tenho certeza, doutora Tainara, que ajuda muita gente. Esses detalhes, esses ensinamentos preciosos que você tem dado aqui para a gente, vai fazer com que a visão e o entendimento de muitas pessoas se abram para buscar essa ajuda que nós temos oferecido e está aí disponível a todos. Tá certo? Muito obrigado, doutora. A senhora quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, né? E também dizer que se você conhece alguém que eventualmente parece precisar de ajuda, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é ajudá-la com informações de qualidade e confiáveis sobre saúde mental. E muito obrigada. Prazer é todo nosso. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Até a próxima. Que venham outras oportunidades como essa. Forte abraço. Muito obrigado. A gente vai seguir